Olá a todos, muito boa noite. Deixa eu falar mais pertinho do microfone. Pronto. Olá Elisa, olá aos que estão entrando. Muito boa noite. Daniel, estão me ouvindo bem? Hoje eu queria bater um papo sobre espiritualidade. Eu acho que uma vez por mês eu quero abrir uma live para falar sobre isso, que é muito importante, né? Sobre Deus, sobre espírito, espiritualidade, vida. Obrigado, Elisa. Obrigado. Boa noite. Porque isso faz parte da nossa vida, né? Somos, antes de sermos isso aqui, esse físico, essa mente, essas emoções todas, em primeiro lugar somos espíritos, né? Então acho interessante a gente... E também não importa a crença, né? Eu acho que a maioria das crenças no mundo acreditam, né? De alguma forma que a vida continua, né? Não termina aqui. Então acho que é um papo que dá para conversar quase que com todo mundo, né? Pelo menos é o que eu acredito, eu gosto de passar o que eu acredito. Eu sou espírita há uns 14 anos já, né? Mas sempre tinha as minhas crenças, a minha essência, né? Antes de ser espírita, no fundo, sou cristão, né? Como muitos são também. Alguns são espiritualistas, né? Alguns acreditam em várias coisas. E isso não faz a menor diferença, né? Para Deus ou além-vida, isso não tem ninguém checando a religião de cada um para poder continuar o caminho espiritual, né? Essas diferenças são os homens que fazem, né? Mas hoje eu queria falar um pouco sobre propósito espiritual, né? Que é uma coisa profunda, né? Mas também difícil da gente saber, né? Qual que é o nosso propósito do nosso espírito nesta vida, né? Eu acho que isso a gente vai descobrindo durante a vida. Porque a gente tem vários propósitos, né? A gente tem o nosso propósito, a nossa evolução, o nosso crescimento mental, intelectual, tem o nosso crescimento profissional, né? Emocional, tem as nossas relações com amigos, com esposa, marido, tem a questão amorosa, né? Família. Então quando a gente acaba pensando, mas peraí, o que será que eu vim fazer nesse mundo, né? O que será que eu vim fazer nessa vida em específico, né? Porque se eu tô aqui é para alguma coisa, né? Eu não tô aqui por engano, né? O Deus ou a energia cósmica, que é perfeita, né? Não teria se enganado, me colocado aqui para férias ou para ficar passeando ou só para aproveitar a vida, e tem algum porquê, né? Eu acho que cada um tem o seu porquê, né? Cada um tem as suas questões para se resolverem nessa vida, né? Olá, Villeneuve, prazer, boa noite. E às vezes não dá pra gente saber com certeza, sabe? Porque, pelo menos no meu conhecimento, na minha religião ou doutrina, a gente tem aquela questão do esquecimento, né? Quando a gente encarna. Então a gente não tem como lembrar exatamente para que a gente veio aqui, qual a missão específica ou tal, né? Tem que ser assim porque
tem o seu porquê, né? E graças a Deus que a gente não lembra de muita coisa que a gente fez, porque fácil é lembrar, né, coisas boas. Agora imagina lembrar todo o mal que a gente fez, né? Traumas, tragédias, né? Então, só o que a gente lembra nessa vida já é complicado, imagina lembrar de outras. Então, graças a Deus ao esquecimento, né? Mas assim, o que eu posso dizer de propósito, né, espiritual, e não tanto profissional, familiar, no modo geral, né, que a gente está aqui para a resposta é muito simples, né, muito resumida. A gente está aqui para evoluir, principalmente moralmente. A gente está aqui para a gente melhorar a nossa moral, né? O que é a moral? A moral é desenvolver as nossas virtudes, né? Sermos um pouquinho menos egoístas, sermos mais humildes. E tudo isso, aonde a gente põe em prática isso? Na vida, no trabalho, nas relações amorosas, amigos, né? Então é nosso físico, nosso corpo, no que a gente estuda, como a gente trata os outros, né? O nosso crescimento profissional, crescimento financeiro, né? Então tudo isso é posto à prova, né? Através de tudo isso material, é através da matéria que a gente desenvolve o não material, que são as virtudes, a humildade, né? A bondade sem nada em troca, né? Nossa amorosidade. Então, basicamente, o nosso propósito é nos melhorarmos. Mas nos melhorarmos como essência, né? Como espírito. Estamos aqui também para servir, né? Para sermos algo além de nós mesmos apenas, né? Servirmos o próximo, né? Ou servirmos a Deus ou a espiritualidade, aos grandes mestres, né? Então acho que essas duas palavras acho que resumem muito o que a gente está fazendo aqui. É nós melhorarmos, né? A gente conseguiu sair daqui um pouquinho melhores do que a gente entrou, né? E não tanto a questão material em si, né? O tanto de matéria que a gente acumulou, ou o tanto de dinheiro que a gente fez, tanto de evolução na sociedade, na hierarquia. Não é tanto essa questão quando a gente fala do espiritual, né? Em espírito não tem essa diferenciação. Quem ganhou mais, quem fez mais, gerou mais dinheiro. Claro que tudo isso é importante, né? Gerar dinheiro, por exemplo, a gente está gerando empregos para as pessoas, né? A gente está melhorando a vida de muitas pessoas e da nossa família. Mas basicamente é sairmos um pouco melhor do que quando entramos. Então é isso. E é só isso. E é só isso que a gente vai carregar em si, né? A gente não vai carregar nada disso. A gente não vai, após a morte, né, física, eu digo, a gente não vai carregar o nosso corpo, a gente não vai levar nada, não vai levar nossa casa, carro, nada de material, né? Então, é só você usar a lógica. O que vai ficar, então? O que vai ficar é o que a gente é. Tirando todas essas máscaras. Tirando o nosso status social. Tirando o nosso intelecto. Tirando a nossa vaidade. É o que a gente é, a nossa essência. E espero que a gente consiga estar melhor, né? Diminuirmos os nossos vícios que a gente vem trazendo, às vezes em
de tantas outras vidas, né? Então é a gente conseguindo depurar, se espiritualizar cada vez mais e se apegar menos à matéria. Então é todo um processo de desapego, se desapegar só de nós também, a gente começar a olhar mais para o outro, né? Desenvolver virtudes que a gente não desenvolveu antes, de repente, para quem acredita em outras vidas, né? Porque se parar para pensar em uma vida só é muito difícil você desenvolver tantas habilidades e tantas virtudes, né? Sim, oi Villeneuve, tudo bem? É muito difícil soltar tudo isso. Sim, é difícil. É difícil. Mas se está difícil, acho que a gente tem que ir atrás de aprender como pode ser um pouquinho menos difícil, um pouquinho mais leve, sabe? Que é isso se desmaterializar, né? É você ficar mais leve. É esse desapego. Porque o que é apego, né? Apego é a gente acreditar que a gente é algo material, com rótulo. Que a gente é isso, porque é aqui, porque tem essa cor, porque fala isso, né? E a gente pode ser tão maior que isso, né? Do que acreditar que a gente é uma coisinha assim, que não vai mudar nunca, sabe? Então é na questão assim de se melhorar. Porque quando a gente se melhora, a gente se transforma, né? Por exemplo, a gente, há um ano atrás, a gente era uma pessoa diferente. Às vezes completamente diferente. Compara você com há 10 anos atrás. Às vezes é outra pessoa totalmente diferente. Então a gente tem que se desapegar de a gente achar que a gente é sempre a mesma pessoa desde que nasceu ou adolescência, sei lá, 20 anos, achar que a gente tem que ser a mesma pessoa e acreditar nas mesmas coisas até o fim da vida. Porque isso é terrível, porque na verdade se você for algo que não muda, que sempre é a mesma coisa, você não está evoluindo, você não está sendo melhor, um pouquinho melhor a cada dia, você está morto, na verdade. Você não está vivo, né? Porque a vida é movimento. A vida é movimento. Sem movimento não tem vida. O que não tem movimento está morto. Uma água parada, se não tem o dia, se não tem a noite, se não tem o calor, o frio, o feminino, o masculino, está tudo em movimento, né? A Terra está em movimento. A gente parado, acha que está parado, mas a gente está em movimento, né? No universo, a gente está em movimento aqui, ó, tanta coisa acontecendo dentro do corpo, sangue circulando, coração batendo. Então a gente está em movimento. Movimento o que é? É essa mudança. O movimento é a mudança. É o ser um pouquinho melhor do que era. Um pouquinho mais, né? E Deus, e repetindo, o que vai sobrar da gente é o quanto a gente se melhorou. Só que a gente tem que relaxar, respirar, que a gente não tem que fazer um grande salto gigantesco, sabe? A gente conseguir ser um pouco melhor já está ótimo, sabe? Deus não está pedindo que a gente seja perfeito em uma vida, né? Não teria lógica nisso, né? Por isso que nas doutrinas espiritualistas, né, a gente acredita em várias vidas, porque é impossível em uma a gente chegar à perfeição da virtude, por exemplo, da inteligência emocional, da espiritualidade, do profissionalismo, sei lá, científico, ou artístico, ou desenvolver o cérebro tal. Não tem como, né? Numa vida a gente conseguir desenvolver todas as virtudes.
Então, e cada um tem o seu propósito, né? Então, às vezes, outra coisa que eu queria comentar, que às vezes a gente acha que a gente tem um propósito enorme, gigantesco nessa vida, né? Que a gente deve ter uma missão de salvar o mundo, ou de trazer paz para metade do mundo, ou que a gente vai salvar muita gente. E na verdade, às vezes a nossa missão, a missãozinha que Deus deu pra gente, às vezes é, sabe aquela pessoa na sua família que você menos se dá bem? Né? Se é o seu pai, se é a sua mãe, se é um irmão, sei lá. Às vezes aquela pessoa que você menos tem afinidade, que você mais briga, que você menos se entende, às vezes a sua missão maior na sua vida é se entender melhor com essa pessoa. O seu propósito maior nessa vida, muitas vezes, é você se acertar com alguém da sua família. Uma coisa muito menor, só que muito mais difícil, né? Só que muito menor do que a gente imagina. Às vezes a gente imagina que a gente está aqui para coisas grandiosas, gigantescas, né? Que envolvem nações, ou sei lá, o meu trabalho pode mudar vidas lá fora, aqui. Às vezes a gente acha que a gente está deixando de fazer algo gigantesco. Às vezes não. Às vezes a única coisa que Deus quer, ou o seu próprio Espírito quer, é você se entender pelo menos um pouquinho melhor com tal pessoa da sua família, né? Então, prestar bastante atenção na nossa família, como que tá, né? As relações, às vezes aquela pessoa que a gente mais tá mantendo uma distância forçada, tal, pra gente ficar em paz, né? É a pessoa que a gente mais precisava se aproximar, conseguir se aproximar um pouquinho e se dar um pouquinho melhor, né? Então a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça que às vezes a gente acha, né, na nossa egocentrismo aí, que a gente tem uma missão gigantesca que a gente não está sabendo, né? E às vezes é uma coisa muito simples, que está aqui do lado, está na pessoa ao seu lado, e você não está vendo. Por você achar que é algo muito distante, muito gigantesco, né? E não é à toa que Deus nos coloca do lado de certas pessoas escolhidas a dedo para estar com a gente, para ser o nosso pai, para ser a nossa mãe, né? Às vezes pai e mãe biológico, eu tenho pai e mãe adotivo, para ser o nosso filho, às vezes um filho adotivo. Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse pensamento. Achar que a gente está desperdiçando a nossa vida, porque a gente não está fazendo algo tão gigantesco e grandioso. Que às vezes a resposta está aqui do seu lado. Está naquele pai que você não fala com ele há 10 anos e você acha que está tudo bem, ele está bem lá, eu estou bem aqui, está tudo certo. E tem que viver assim, sabe? Então às vezes uma palavrinha, uma tentativa de reaproximação já vai fazer toda a diferença na sua evolução moral, na sua evolução espiritual, que é, no fundo, o porquê que a gente está aqui, né? Porque, no fundo, somos espíritos, não somos um corpo. Nós estamos usando esse corpo, estamos usando essa sexualidade, essa roupa, né? Para a evolução espiritual. Sempre lembrar disso, né? Que nós somos muito mais do que apenas isso. Isso tudo são ferramentas para a gente se melhorar. Certo? Então é isso, eu queria trazer isso para vocês hoje. Eu acho que todo mês eu acho que eu preciso fazer um encontro voltado mais para a espiritualidade,
para cristianismo ou algum tema, né, voltado a tudo isso, Deus, universo, questões mais profundas da alma, né? Porque nós somos isso. Nós somos esse conjunto, né? Espírito, mente, emocional e físico. Não tem como separar um do outro. Não tem como eu ser só, no momento, só espírito. Ou só um corpo, ou só uma mente emocional, ou só... O que mais ficou faltando? Espírito, mente, emocional e corpo, né? Somos tudo isso ao mesmo tempo. E eu acho que é isso bonito dessa área holística, né? Que a gente tenta ver o todo, né? E não só um pedacinho, só porque que a gente está com dor de cabeça, ou só porque a gente está doente, que remédio tomar, né? Como a medicina tradicional que vê só, às vezes vê só um enfoquezinho, né? Não adianta, né? Não vai resolver o problema, né? Tomar um analgésico. Se no dia seguinte volta a dor de cabeça, volta a dor nas costas, né? O processo da cura, ela envolve sempre os três aspectos nossos, né? Resumidamente, mente, corpo e espiritual. Senão não tem cura, né? E às vezes a cura é um processo, a vida toda também. A gente tem que tirar a ideia de que uma sessão ou uma terapia específica já vai resolver toda a nossa questão, né? Às vezes são questões que a gente carrega há décadas ou há vidas. Então é muita ingenuidade nossa achar que uma constelação familiar ou 4 sessões de alguma terapia já vai resolver a nossa vida, não é? Seria muito fácil. Então tá bom, obrigado a quem pôde estar aí ao vivo, obrigado para quem está assistindo depois. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Grande abraço a todos, até a próxima.